Fala pessoal, vamos dar uma olhada aí como está a movimentação hoje. Então hoje aí, dia 10 de abril, são exatamente 11h13 da manhã. Então vamos ver aí como é que os mercados estão se movimentando, tá? A expectativa aí, conforme falei no Robô Invest News, era aí da manutenção, né, o mais próximo possível de uma força pelo que a gente vem vendo desde a semana passada, né? Se não acontecer nenhuma notícia muito impactante aí no meio do pregão, a grande probabilidade realmente é de se manter aí nos níveis que vem mostrando, né? Ou seja, índice com força ali próximo de 150, dólar com força em torno de 5, range no dólar na casa ali dos 100 a 150, né? E o índice com range ali na casa dos 3.000 a 5.000. Né? É claro que é uma amostragem maior aí, né? Mas é o que o mercado está volátil, é o que está fazendo, né? Então é isso que a gente está esperando estatisticamente com uma pequena amostragem que a gente tem, né? Uma pequena amostragem dos dados aí de 4 ou 5 pregões desde que o mercado virou aí para alta volatilidade, tá bom? Vamos lá então. Bom, aqui estou no gráfico do índice, 1 minuto, pregão correndo, tá? Abriu ali, né, com gap de baixa, mas já veio puxando forte para cima aí, até agora o range do dia, vamos ver como é que tá, 1.700 pontos, um rangezinho bem de boa, né, bem de boa, nada demais. Estamos com a, vamos só puxar aqui uma VPS para ver a força aqui do índice. Olha lá, força do índice, 167. Esse aqui é o força DX, tá, pessoal? Então só olha para vocês entenderem, tá? Então força DX manhã. Bom, ele forma das 9h25, começa, até as 13 horas é o Força DX manhã. Depois das 13 às 17, ele forma o Força DX tarde. Então como é que é aqui, pessoal? Máxima de cada minuto, tá? Então pra vocês entenderem, ficar bem simples aí. Máxima de cada minuto. Então 9h25 aqui, olha aí, deu um tirambaço ali e abriu um Força DX alto. E depois veio caindo, depois estabilizou. Tá? Então você vê aqui, ó, minuto a minuto, qual foi a máxima distorção aqui do preço, né? E é isso que vai formar o Força DX. O Força DX, pessoal, é a média de todas as máximas minuto a minuto das 9h25 da manhã até as 13, tá? Então veja, ele vai somando tudo aqui, dividindo pelo número de minutos. Então vai dar a média. A média aqui, então, o que que é? 166, né? A tendência, o que que é, pessoal? O mercado, né, como um todo ali, ele tende a começar pela manhã mais forte e vai gradualmente ali caindo a força até as 13 horas, né? Claro que tem dias que se mantém numa força alta e não tem praticamente uma queda. Aqui, olha, tá se mantendo, né? Tá se mantendo, não tá caindo. Caiu o relógio da abertura aqui, que tava mais forte, mas aí aumentou um pouquinho e tá se mantendo. Mas a maior probabilidade é quando ele vai chegar perto da 1 hora, ele vai caindo um pouquinho, né? Então, por exemplo, aqui o Força X, a média, né, que é formando o Força X, é 165. A expectativa, se mantiver o padrão ali de cair um pouquinho, é ficar entre 150 e pouco, tá? Então é isso, às vezes cai um pouquinho mais, às vezes menos, ou às vezes mantém, mas é isso, vocês entenderam, né? Então tá muito próximo do que a gente projetou, né, que é a expectativa de força ali de 150, tá? Em torno de 150. Não é algo exato, né, galera? É em torno, tá? Então a gente sempre vai realmente ver ali o entorno da expectativa, tá? E é o que tá fazendo, né? Bom, vamos voltar lá pro gráfico aqui que foi mais fácil a gente ver com a média. Aqui é a média 25, tá? Bom, batendo o olho nesse gráfico do índice, pessoal, a gente percebe nitidamente o quê? Algumas distorções interessantes, né? Veja, com a força na casa dos 150 a 160, qual é a expectativa das distorções significativas do preço em relação à média 25? Quando o preço estava ali há 2, 3 meses constantes, com força ali de 80, 70, não chegando no 90 praticamente, as distorções mais significativas que eu mostro todo dia ali no Dispersão, o que estava sendo, pessoal? Na casa ali de 300 a 400, quase não chegava, o 400 era bem seletivo e quase não entrava, né? Era ali 300 a 400 as maiores distorções do dia, aquelas onde a oportunidade realmente era muito favorável, probabilidade muito grande de vir retornar para a média, acontecendo um pico de distorção, tá? A gente pode observar aqui no gráfico alguns picos realizados hoje, então olha aí, esse pico aqui
tá? Esse pico aqui nítido, né, galera? Então, algumas oportunidades clássicas e claras, né? Mais um aqui. Um pico aqui também, tá? Olha aí, um pico aqui e outro aqui. Então, a gente consegue, dando uma olhada rápida no gráfico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos até as 11, agora são 11h18, né? Onde nós vimos aí uma distorção muito significativa. Só de bater o olho a gente vê o que é uma distorção fora do padrão que o preço vem fazendo, uma grande distorção. E o que aconteceu em todas elas, pessoal? Um grande estresse do mercado, força, se afastou da média, e daí o que acontece, pessoal? Vai ter o pico, tá? Tem o pico que não consegue segurar e vai fazer um recuo, né? Não quer dizer que ele vai vir tocar na média tão rápido. Aqui foram movimentações facílimas. Nem sempre vai acontecer isso, tá? Às vezes ele dá um tiro para cima, faz um recuozinho e continua subindo, ok? A gente vai lidar com isso. Mas aqui, nitidamente, o mercado fácil de trabalhar. O que aconteceu? Fez o grande estresse do mercado, uma distorção significativa, mas não aguenta. Chega num pico, aí ele vai ter que dar uma correção, tá? Comprador. Chega uma hora, pessoal, o que acontece aqui? Chega uma hora que fica caro, tá? Fica caro pelas projeções aqui, o cara vai ter que ceder, né? E daí vem, né? Então veja, agora, de acordo com a nova força que o mercado vem imprimindo hoje, nos últimos dias, 150, 160, quais são os níveis de distorção do preço em relação à média que está acontecendo? Os picos máximos que a gente está vendo nos últimos dias, pessoal, na casa dos 500, 600, até um pouquinho mais, tá? É isso. Então, o que antes nem alcançava esses picos com força ali de 80, 90, agora está ultrapassando. Por quê? Força, mercado com força, ou seja, quanto maior a força, maior é o impulso que o preço vai conseguir efetuar, ou seja, conseguir abrir uma distorção, como se fosse um estilingue, pessoal. Tá? É exatamente como se fosse um estilingue. Qual a força do elástico aqui? 150, pau. Grande probabilidade de vir aqui os picos máximos entre 500 e 600. Qual que é a força do elástico aqui? O mercado, por exemplo, lá está em 80, 90 de força. A força, a maior probabilidade é que depois que você solta o elástico, ele vai até onde? 300, 400. Isso é estatística. São dados que a gente coleta, pessoal. Entenda. Dados coletados de todos os movimentos, com todas as forças atreladas, todos os picos máximos, distorções. É isso que a gente sabe, o que o mercado mostra pra gente. Então a gente só coleta dados, interpreta os dados e gera padrões. E esses padrões vão acontecer. Tá? Então, pessoal, isso aqui é assim. Então entenda, para você entender mais fácil, né? Então isso aqui é simplesmente um elástico. De acordo com a força do elástico, quando a gente esticar, ele vai. Estica o elástico, quanto que ele vai? Pum, tá mais forte o elástico, ele vai mais longe. Tá? Então é isso. Qual foi essa distorção aqui? Vamos conferir. Estou fazendo aproximado aqui. 620. Tá? Qual foi essa distorção aqui em relação à média? 615. Qual foi essa distorção aqui em relação à média? 510. Essa distorção aqui em relação à média? 580. Essa aqui, qual foi? 420. Essa aqui, qual foi? 440. Então veja, pessoal, entenda, tá? O mercado está oscilando num determinado nível de força, tá? E nítido, as oportunidades em picos máximos estão em torno dessa força de 150, 160, está oscilando os picos máximos entre 500 e 600, tá? Então, pessoal, veja, o pregão de hoje, não estou mostrando um pregão bonito de antes de ontem que funcionou tudo, não, agora, está acontecendo aqui, tá? Então, você precisa entender que esse padrão
É isso, galera, é assim que funciona a dinâmica do mercado. Então você precisa entender a interpretar os dados que o mercado está mostrando para a gente para buscar as oportunidades, tá? Oportunidades. Agora, olha para esse gráfico aqui. Vamos lá. Qual que é a tendência desse mercado, pessoal? Qual que é a tendência dele? O índice está aqui. Subiu 1.500 pontos. Depois caiu 1.700. Aí subiu 1.200. Aí caiu 1.300. Qual é a tendência do mercado? Não tem tendência, pessoal. Nós estamos no gráfico de 1 minuto. Isso aqui é ruído. É ruído, pessoal. Não tem tendência no gráfico de 1 minuto. Tá? Não me irritem falando sobre tendência. Tá? Eu fico extremamente irritado porque eu sei que o cara não sabe absolutamente nada quando ele me fala que ele quer operar aí o day trade buscando tendência que é mais seguro. Seguro é você desligar o seu computador e não fazer bobagem porque você não sabe o que você está falando. Tá? Então entendo que a gente não opera a favor da tendência nem contra a tendência. Nós operamos, pessoal, oportunidades estatísticas e com probabilidades ao nosso favor. Então nós vamos analisar os dados de um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, coletar informações da força do mercado, dos ranges do mercado, da volatilidade do mercado, entender, interpretar esses dados para que quando o pregão está correndo aqui, tá, nós possamos nos adaptar e buscar as oportunidades onde as probabilidades são muito grandes da gente ganhar dinheiro, tá ok? É isso, galera, é isso, tá? Então você precisa compreender que nós vamos ganhar dinheiro se utilizando da volatilidade do mercado. Subidas, descidas, lateralizações, é isso. Pra gente não importa se o preço está subindo e vou pegar essa oportunidade de vender, ou se ele está caindo, eu vou comprar daqui. Não importa. Eu vou buscar as oportunidades estatísticas do preço que ele me mostra frente aos dados que a gente monitora, tá? Vamos dar uma olhada de novo lá como é que tá a força do índice. Olha aí. Mantendo aqui, tá? 160 e pouco, tá se mantendo, galera, tá? Tá bem. O mercado, a gente sabe que esses últimos dias tá tenso, né? Tá nervoso e tá se mantendo aqui na casa de 163, 164. É muito provável ali que são 11h26 da manhã, até as 13 horas, ele vai terminar ali o Força X perto de 150, tá? Então essa é a maior probabilidade realmente. Mas o mercado tá vindo com boa volatilidade, né? Tá vindo com boa volatilidade, boas oportunidades. Veja, esses pontos que eu botei aqui para vocês são os pontos com altas distorções, tá? É claro, pessoal, que nós temos estratégias que nós não vamos entrar apenas nesses pontos, tá? Nós vamos entrar em outros pontos e nós vamos extrair dinheiro do mercado com outros conceitos, não apenas buscando uma distorção significativa. Temos aí nosso gerenciamento de ordens com várias funções e tal, né? Eu estou mostrando aqui a metodologia básica, aonde nós buscamos as estratégias e por que esses são os nossos pontos, tá? Então o cara vai chegar aqui às vezes e olhar aqui para mim e falar assim, ah, mas aí é muito fácil, o gráfico tá pronto, né? O já aconteceu. Eu queria ver você pegar isso aqui na formação. Pessoal, nós operamos automatizado. Começa o pregão, tá tudo configurado já, tá? Se você pegar ontem, pessoal, os picos eram os mesmos, de acordo com a força, os extremos, é isso. Não existe, galera, tá? Então você precisa entender isso. Não é que o mercado é muito fácil falar que isso aqui era uma oportunidade, porque o mercado já aconteceu, quero ver pegar as próximas. Se o preço vier aqui, pessoal, e bater aqui 600, 500 pontos aqui, você vai ver se isso aqui não vai ser uma oportunidade muito grande. Não estou falando que é 100%, mas é uma probabilidade muito grande dele vir aqui e fazer pau o que vem fazendo, ou ir até um pouquinho mais, mas depois vai corrigir, tá? Vamos dar uma olhadinha como está o gráfico do dólar hoje. Vamos lá, bom. Dólar range diário, vamos ver. 90 pontos, dólar já está um pouquinho mais agitado que o índice, né? Câmbio, né, galera? Câmbio agitado é isso aí mesmo.
Bom, tivemos um movimento direcional, pessoal, dólar, das 9 às 10 horas, o que que é? É pancadaria. A gente sabe, vocês estão cansados de me ouvir falar, é pancadaria das 9 às 10. Tem que entrar preparado, é abertura do mercado, é volátil, é com força, principalmente nesse momento, tá? Tivemos ali o dólar abrindo com gap, depois veio fechar aqui caindo 40 e poucos pontos, mercado nervoso, com força mais alta, normal, e depois veio fazer o quê? Um movimento direcional de alta, indo lá, quase abriu o range do dia, 87 pontos, movimento direcional, galera, tá? Agora, é isso que a gente espera entre 9 e 10 horas, tem que estar preparado para pancadaria, né? Não é brincadeira. Mas depois o que é? O mercado estabiliza, tá? Entre 10 ali até as 13 horas já tem aquela estabilidade, não quer dizer que não vai fazer nada forte, não. Mas o mercado dá aquela estabilizada, né? Olha aí, veio aqui, fez um topo, veio e tocou média, depois saiu da média, voltou, saiu, voltou, saiu, voltou. Oportunidades, né? Agora, entre 9 e 10 horas, tem que saber que a oportunidade é muito mais arisca, né? Vai abrir as distorções. E a grande questão do dólar não são as distorções grandes, são a direção que ele pega. Antes também, né? Então, às vezes ele pega a direção que não é um bom cenário para a gente. Abrir uma distorção significativa e pega a direção, vai contra. A gente sabe que a probabilidade disso acontecer aqui entre 9 e 10 horas, o dólar é muito clássico. Não tem o que falar. Tá? Bom, vamos ver como que está a força aqui no dólar para vocês entenderem também um pouquinho aqui. Vamos lá. Bom, força DX no dólar, olha aí, abriu aqui às 9h25, alto, né, uns picos também aqui, e vindo alto, 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 e vindo, e ó, caindo, né, pessoal? Fica alto entre 9 e 10 horas, entre 9h25 e 10 horas, aí 10h30 já vai acalmando, tá? Olha aí, 10 horas, vai acalmando, e tá caindo, ó, nitidamente, tá devagarzinho, mas tá caindo, tá? O minuto a minuto tá caindo, é como eu falei para vocês, até as 13 horas, uma grande probabilidade de termos o mercado ir se acalmando, forças menores, ou seja, vai fechar o força DX, muito provavelmente aqui no dólar, abaixo de 5, entre 4,5 e 5 deve fechar o força DX manhã, tá? Por quê, pessoal? Dinâmica do mercado, é assim, tá? Não é bruxaria, é assim que ele faz para sempre. Então a gente tem que entender como é que ele se movimenta, como é que funciona, tá? Então, entre 9 e 10 horas, mercado muito forte, depois 10 e 11 horas ele já vai caindo um pouquinho a força, mantendo um nível razoável, e vai até a 1 da tarde ali, caindo um pouquinho a força, e vai fechar o Força DX ali entre 4,5 e 5, se não acontecer nada de muito diferente, né? Tá com um range, vamos voltar lá, então ó, 5,5 o Força DX, ontem, pela manhã até que foi de boa, né? A tarde que deu pipoco lá, mas é o que vem fazendo nos últimos dias, pessoal. Força próximo de 5, tá? Então essa é a expectativa, nenhuma surpresa, né? Então veja lá, dólar mantendo assim até que muito tranquilo, né? Até que muito tranquilo, range não tá baixo, não, a expectativa de range diário qual que é nesse momento de mercado do dólar? De 100 a 150, é isso, antes era 60 a 90, agora com essa força maior tá de 100 a 150, estamos com um range aí de 90, alguma surpresa? Não, nenhuma surpresa. Tá? Então tá tudo dentro. Força expectativa é próximo de 5. Alguma surpresa? Não. Tá? Então, qual foi a dificuldade hoje aqui da movimentação? Entre 9 e 10 horas. Entre 9 e 10 horas, movimento difícil, direcional, subiu ali, ó, saiu da média aqui até 65 pontos. Movimento difícil, mas para esse momento de mercado, pessoal, totalmente esperado, principalmente quando você está entrando entre 9 e 10 horas. Tá? Então veja, eu sou muito enfático em administrar melhor os horários que você vai entrar, tá? Então, por exemplo, eu tenho um robô ali mais agressivo, vamos botar lá o Roadster, tá? Um robô mais agressivo, que faz financeiro, tem bom custo-benefício, mas é um robô ali mais sensível por ser agressivo, claro, né? Então, pessoal, entre 9 e 10 horas, cara, versão do Roadster preparada para pancadaria. Tá? É isso, por quê? Porque a versão padrão dele funciona muito bem no mercado mais estável. Claro que pode ter movimentação mais direcional, tal, pode, né? Mas se você está preparado ali para uma pancadaria, vai ser muito difícil se machucar, né? Então veja, e outra coisa, vou botar então o Roadster das 9 às 10, já
preparado para força maior, ou seja, distorções maiores na entrada e também nos ranges, tá? Preparado para o range maior. Um holster preparado para o tipo de movimentação que é mais provável entre 9 e 10 horas. Beleza, tá? Agora então vou operar um holster das 9 às 10, diferente, e um das 10 em diante, outro. Beleza? Agora veja, bateu aqui às 10 horas, o holster está pendurado, está na operação ainda. Espera sair da operação para ligar a outra versão, para você manter gerenciado o seu risco. Eu quero o risco de um robô. Então é muito interessante, eu faço muito isso, galera, com vários métodos, tá? Então, ligo uma versão entre 9 e 10 horas, versão mais robusta, preparado para uma volatilidade maior. Quando esse setup aqui das 9 às 10 sair da operação, às vezes ele sai ali 10 e 1, 10 e 2 está fora. Às vezes não, às vezes vai sair só lá 10 e meia, 10 e 25, dependendo da configuração e da movimentação. Só quando esse setup sai da operação aqui que eu vou ligar então o versão padrão, que vai operar ali a partir desse momento até ali a 13, 14, 15 horas, da hora que você estipular, né? E você fica com o teu risco muito melhor gerenciado. Por quê? Probabilidades. Qual é a probabilidade do mercado fazer uma movimentação dessa aqui depois das 10 horas? Sem nenhum evento agendado relevante? Porra, muito pequeno, pessoal. Muito pequeno. Inclusive hoje a gente tinha CPI às 9h30, né? Foi muito desse movimento também, tá? Mas então, qual a probabilidade? Pequena. Nós temos que operar em termos de probabilidades, pessoal. Se você tiver na sua mente o gerenciamento de probabilidades, o que é mais provável, e você arriscar dentro do que é mais provável você reagir, pessoal, no médio e longo prazo você é imbatível, tá? Porque a matemática é probabilidade, não tem como ganhar de probabilidade no longo prazo, pessoal. No número de amostragem razoável, não tem como ganhar disso. A gente mata a pau. Por quê? Porque a probabilidade está sempre a nosso favor. Uma hora ou outra a gente vai perder. Ok, mas a probabilidade está do nosso lado. Então continua, continua, continua. Bota dinheiro, bota dinheiro, bota dinheiro, bota dinheiro, aí perde dinheiro, ok? Bota de novo, bota dinheiro. E é assim porque a probabilidade está do nosso lado. Então se você tiver a noção correta, o bom gerenciamento, né? Identificando as estatísticas, identificando as probabilidades, se ajustando à dinâmica do mercado, é matador, pessoal. É matador essa estratégia, não tem o que falar, não existe estratégia melhor do mercado, tá? Só tem que saber como aplicar. É fácil, pessoal, tá? Só tem que saber. O que eu falei aqui para vocês agora que é complicado? Não tem, tá? É o simples. O simples é o que funciona, é só implementar, ter paciência, né? Analisar as informações e pronto. Não tem complexidade, não tem nada fora do normal, não tem, tá? É simples. Muita gente que acha que é simples até demais, que fala, não, mas não dá para tirar dinheiro do mercado assim sem ter nada muito maluco, achar, sabe, aquele indicador maravilhoso. Não tem. Pessoal, dados estatísticos, é só isso que você precisa, tá ok? Nada a mais, tá bom? Então é isso aí, galera. Então só, são 11h36, dólar oscilando aí. Vamos ver o índice aqui. O índice oscilando, ó, vai lá buscar minha seta, hein? Aí vou mostrar para vocês aí. Mas é isso aí, ó, oscilando. Padrão, pessoal. Padrão, nenhuma surpresa. Vamos ver de novo aqui como é que tá a força. Dólar se mantendo aqui no 5,5. O índice mantendo ali no 1,63, caindo de leve, mas está bem devagarinho, está bem estável, né? Deve fechar bem próximo ali do 150 a 160 mesmo, né? Então é isso, pessoal, nenhuma surpresa, mercados tranquilos, totalmente dentro da expectativa estatística, né? Então é isso aí, pra gente é isso, tá? Então é claro que em um momento outro pode acontecer uma notícia, o Trump fala uma bobagem lá, o negócio dispara, aí pode acontecer. Por isso tem que estar com risco controlado, gerenciado, mas no médio e longo prazo isso aí se dilui, pessoal, tá? Então veja, você contar ali 200 pregões, 300 pregões, quantos deles tiveram uma notícia muito louca? Que o dólar disparou, o índice não sei o que, e a gente teve uma perda ali. 3, 4, 5 pregões em 300, pessoal, isso não é nada. É só saber gerenciar, pô,
tum, deu problema ali, estopa curto ali, acabou, tá com o gerenciamento e pau na máquina de novo. Tá ok? Então é isso, é o gerenciamento. No médio e longo prazo, pessoal, é vencedor, tá? Mantenha consistência, mantenha constância, análise dos dados, tá? Sabendo o que está fazendo, no médio e longo prazo, ninguém ganha da gente, tá bom? É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Até mais.